27 de setembro de 2014, entrevista na União Popular de Mulheres, Transformando Vozes. Seu nome? Gisele Pinheiro da Silva. Onde você mora, Gisele? Eu moro aqui no Jardim Maria Sampaio. Qual a sua data de nascimento? Dia 6 de outubro de 1988. Você nasceu aqui em São Paulo? Sim. Nessa mesma Nasci região? aqui. Nasci aqui, na mesma região. O nome dos seus pais? Da minha mãe é Maria Lúcia Pinheiro da Silva e do meu pai José Cajuza da Silva Filho. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, que é a Luciana, ela tem 31 anos. Você frequentou a escola? Sim, terminei, fiz o ensino médio. Você pode falar um pouquinho para nós de como foi a sua infância? Minha infância foi bem legal, assim, eu era bem molecona, brincava muito, brincadeiras que até na minha época tinha, né, que hoje em dia não tem mais, brincava de amarelinha, de elástico, esconde-esconde, subir na árvore, adorava brincar com os meninos, soltar pipa, adorava jogar vôlei, porque eu sempre fui bem grandona, assim, adorava jogar vôlei também. Eu gostava muito de brincar, eu sempre fui muito molecona, assim, sabe, nas brincadeiras, sempre fui muito brincalhona. Você viveu a sua infância sempre onde você nasceu? Eu morava ali, mudou o bairro, né, quando eu nasci eu morava na região do São Judas, que é um bairro do Taboão da Serra. Depois eu mudei para o Jardim Roberto, que é um bairro, já faz parte faz parte de Taboão também. Depois eu mudei para o Macedônia, que já é um bairro aqui do lado. Depois, quando eu fiz uns 15 anos, fui para o Jardim Elga, que são todos bairros um do lado do outro. Depois eu fui para o Jardim Elga e depois eu vim para cá, já faz 8 anos que eu tô aqui no bairro, no Jardim Maria Sampaio. Na sua infância, teve alguma coisa assim que mais você gostava de fazer? Eu gostava de brincar. Muito assim de brincar, gostava muito de jogar. Meu negócio era jogo. Jogo de vôlei, jogo de basquete. Eu tinha uma coisa muito forte assim de brincar de bola. Que na época eu era uma das raras meninas, porque as meninas sempre foi boneca, amarelinha, eu não podia ver uma bola. Que eu gostava de jogar. Essa forma de você gostar de esporte vem da sua família ou na família você era a Não, única que eu gostava? era a única, por isso. Eu era a única. Da minha família, assim, eram raros meninos, mas os meninos sempre foi muito futebol. E das mulheres até hoje, eu sou uma das únicas, assim, que sempre tive uma paixão muito forte, assim, por esporte em geral. Andar de bicicleta, essas coisas assim, caminhada e jogo. E a sua adolescência, você pode falar um pouquinho para nós como que foi? Então, na minha adolescência, eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer assim? Eu sempre fui muito precoce, porque não sei se pela minha molecagem, assim, sabe? Eu sempre estudei, nunca deixei a escola. Só que o que acontece? Quando eu fiz 13, 14 anos, eu comecei a namorar. Arrumei um namoradinho muito cedo. Ele era bem mais velho do que eu, enfim, só que ele foi embora, foi para outro país. Isso eu tinha uns 13, 14 anos. E quando eu fiz 15 anos, eu estava no primeiro ano do colegial e eu conheci uma pessoa que se tornou meu marido. Então, assim, na minha adolescência, não que eu não tenha aproveitado, né? Pelo contrário, aproveitei bastante, só que é como se eu tivesse pulado essa fase de adolescência e ter ido para uma vida adulta muito cedo. Porque com 15 anos eu já estava casada e, e eu engravidei também quando eu fiz 15 anos. Eu namorei pouquíssimo tempo com esse meu companheiro. Aí a gente já foi morar junto, em seguida eu já engravidei. E nesse período que eu engravidei, eu estava no primeiro ano ainda da escola.
Aí eu parei de estudar durante esse período, aí eu tive o neném, só que ele faleceu quando ele nasceu. Aí depois eu voltei para a escola, aí quando eu fiz, aí eu terminei o primeiro e o segundo. Quando eu estava indo para o terceiro, aí eu já estava com 18 anos, aí eu engravidei do Davi. Então, aí nisso eu já comecei a trabalhar, aí eu já tinha as minhas preocupações, assim, na época de adolescência já eram preocupações de pessoas adultas, que era pagar uma conta, comida dentro de casa, trabalhar para ajudar dentro de casa, não era trabalhar para mim, né? Porque nessa fase é muito isso, você trabalha para ter o seu dinheiro, para gastar com você. E nessa época eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha que terminar a escola para conseguir um emprego melhor. E foi quando eu engravidei do Davi. Aí eu tinha 18 anos, já estava indo para o terceiro ano para concluir, aí eu tive que parar de novo. Porque aí eu tive um problema na gravidez, foi uma gravidez de alto risco. Aí eu fiquei parada até ele nascer, até ele fazer uns 2 aninhos. Aí eu estava com 20 anos, aí eu terminei a escola. Nisso eu já estava trabalhando, já tinha feito várias coisas. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Antes dessa minha primeira gravidez eu já trabalhava. Que meu primeiro emprego foi no consultório odontológico, que era até amigo da família, assim, que ele que me chamou, porque né, hoje em dia não se contrata mais, né, com pouca idade assim para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar de assistente odontológica, limpava o escritório, limpava o consultório, fazia esterilização dos equipamentos. Aí eu engravidei, aí depois que eu voltei a estudar e trabalhar, aí eu trabalhei em restaurante, fiquei um bom tempo trabalhando em restaurante. Aí depois, quando eu fiz 18 anos, aí voltei, terminei a escola, tive o Davi. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu trabalhei de telemarketing. Aí eu fiquei 2 anos, quase 3 anos, né? Não, fiquei 2 anos nessa empresa de telemarketing. E nisso eu já estava com quase 21, 22 anos. E aí depois que eu saí de lá, nisso eu ainda estava casada com meu companheiro, a gente ficou junto 10 anos, separei faz 1 ano e meio, quando eu estava com 25. Aí, quando eu saí desse emprego de telemarketing, aí eu já morava aqui no bairro, que eu mudei pra cá quando o Davi tinha acabado de nascer. Ele tinha uns 3, 4 meses quando eu mudei aqui pra frente. Aí tinha o programa do leite, aí eu comecei a vir aqui, comecei a fazer alguns cursos, comecei a conhecer o Rafa, as pessoas que trabalhavam aqui. Isso há 8 anos atrás, só que aí quando eu fiz 21, 22, aí eu comecei a fazer um trabalho de voluntário. Vim aqui fazer alguma oficina, ficava ajudando na cozinha, porque aí foi um período que eu comecei a ficar. Eu comecei não, que eu fiquei desempregada. Aí eu comecei a fazer algumas coisas aqui, ajudar no escritório. Que aí foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, que aí eu comecei como voluntária, eu fui conhecendo as pessoas, fui me aproximando. E agora fazem 3 anos e pouco, quase 4 anos que eu tô aqui, na Casa da Mulher. Gisele, você pode voltar um pouquinho e falar dessa sua experiência, dessa vida a dois? O que você sentiu? Como foi pra você, assim, de verdade? Então, no começo foi muito bom, até eu ver que eu tava deixando, que eu tava pulando essa fase assim da minha vida, quando eu comecei a ver que as responsabilidades que eu tinha que ter, eu não estava maduro o suficiente. E mesmo sabendo disso, que eu comecei a ver isso muito cedo, isso foi nos primeiros anos de casado, mesmo assim eu queria amadurecer, como se eu tivesse forçado esse amadurecimento, assim, por gostar, por amor mesmo, sabe, que eu tinha por ele. E hoje eu tenho um carinho muito grande, não quer dizer que eu não goste mais, mas não da mesma forma. Mas quando a gente começou a ficar junto, eu tinha muito, teoricamente, aquela ilusão de amor, de príncipe e princesa, assim, sabe, do que era um casamento, de que, né, a gente podia ser feliz para sempre. Até que eu comecei a ver que a minha felicidade não dependia de outra pessoa, dependia de mim mesma. E que aquela pessoa não estava me trazendo aquela felicidade que eu tanto esperava. Né, que é quando você começa a ver que não era nada aquilo do que você pensava, sabe? Tipo, você não precisa, a gente não depende de outra pessoa para viver se você tem a você mesmo, né? Se você se ama, né? É como se não que isso bastasse, mas eu comecei a perceber que eu amava mais ele do que eu. E isso começou a criar atritos entre a gente, tanto que o final do nosso relacionamento foi muito triste,
sabe? Porque foi uma história linda que a gente viveu. Não me arrependo de ter casado cedo, não me arrependo de ter tido meu filho, não arrependo de nada do que eu vivi assim com ele. Eu só me arrependo da ilusão que eu tinha de menina, porque hoje em dia eu, mãe de um menino de 8 anos, eu não vou aceitar que ele diga que tem a cabeça com 15 para casar. Sabe? E hoje eu me vejo, né, há esses 10 anos atrás, quando eu casei, eu acho que eu não tinha nada na cabeça. Acho não, tenho certeza. Porque era uma ilusão que eu tinha, assim, do que era a vida, do que era viver junto. E quando eu comecei a ver na prática, eu comecei a me frustrar. Comecei a ver que eu deixei de fazer 1000 coisas que eu poderia ter feito se eu tivesse essa ciência de que eu teria o resto da vida para arrumar uma pessoa para casar. E tanto que esse meu companheiro que eu fiquei 10 anos foi o segundo homem assim da minha vida. Na verdade o primeiro, porque o primeiro do primeiro foi um namoradinho, né? Eu tinha 13 anos. E esse rapaz, esse homem, né, com quem eu me casei, fiquei junto 10 anos, foi a pessoa que eu mais amei, assim, pra falar a verdade, foi a única até hoje, né? Que faz 1 ano e meio que a gente tá separado até hoje. Eu não arrumei ninguém, assim, que chega aos pés do que eu senti por ele. Mas foi muito inocente, o amor foi muito puro e puro até demais, ao ponto de achar que tudo, que só bastasse o amor. O amor é o suficiente pra gente viver junto e não é, né? Tem várias outras coisas que alimentam uma relação a dois e que o amor é só uma base. O resto você tem que acrescentar para dar certo. O que você acha que faltou? Você disse que pulou assim uma fase, né? O que você acha nessa época da adolescência, o que faltou? O que era essencial que você devia ter feito e você acabou não fazendo, ou por não conhecimento? Sim, o que você pensa? Acho que faltou eu me conhecer mais. Eu acho que é como se ele tivesse me descoberto e ter me feito, sabe, uma mulher, como se ele tivesse me feito uma pessoa adulta e não eu, como se eu não tivesse me descoberto assim como pessoa, sabe? Tanto que isso eu tô descobrindo agora, depois de 10 anos, é como se eu tivesse voltado lá aos 15 e saber, sabe, o que eu realmente gosto, sabe? Porque quando a gente começou a namorar, é isso que eu tô falando, eu era muito inocente, tipo, eu nem sabia do que eu gostava. Ele falava, eu gosto de reggae, eu também gosto. Eu gosto de fazer tal coisa, então eu também gosto. Então, assim, é como se eu tivesse pulado isso, porque essa fase de adolescente é a fase de descobertas, porque até então você viveu com seus pais, então você faz e gosta do que seus pais gostam. Então, na fase da adolescência, é a fase da rebeldia, que é quando você está se descobrindo, você quer fazer o que você quiser, você sai com quem você quiser, e eu não tive essa fase, sabe? Eu pulei essa fase porque eu comecei a viver uma outra vida que normalmente se vive, né, depois dos 20, depois dos 30, não sei, cada um vive da sua forma. Mas aí eu pulei isso, pulei também essa fase do estudo, que eu acho que é muito importante, porque não é nem por obrigação, é porque a gente sabe que principalmente a conclusão do ensino médio é só uma parte para você depois fazer o que você realmente gosta, sabe? Eu pulei, fui terminar tarde, aí eu tive que terminar no supletivo, então eu nem aproveitei aquela fase do colegial com as amiguinhas, sabe? Quando eu voltei, já voltei com uma galera muito mais adulta, então eu pulei essa fase, porque na verdade eu também nunca tive muita paciência. Porque quando eu já tinha 13, 14 anos, eu já não tinha paciência de andar com as meninas de 13 e 14, então eu já andava com a galera mais velha, sabe? E quando eu vi que o tanto que era importante, se eu tivesse vivido cada minuto daquela fase, talvez eu não teria, né, casado e achado que era amor tão cedo, né? Então, você nos diz que você sempre achou que o estudo é muito importante e que seria uma importância grande no seu lado profissional. E você já teve algumas experiências profissional. Era exatamente isso que você buscava ou não? Não. O que você pensava, o que você planejava? Pode falar um pouquinho? Então, quando eu comecei a trabalhar, não foi uma coisa que eu planejava. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar foi por causa de uma emergência muito grande, pelo fato de ter que sustentar uma casa e de ter que trazer, né, de ajudar o companheiro nessa situação que a gente vivia. Então, o emprego que eu tive foi de emergência. Uma porque quando eu comecei a trabalhar eu não tinha nem terminado a escola, foi indicação da mãe que pediu pro amigo arrumar um serviço pra mim.
Então foi tudo uma coisa de muita emergência. Então não foi uma coisa que eu planejei. A vida profissional assim não foi uma coisa que eu busquei da forma que aconteceu. E assim, o que você gosta, assim, do lado profissional, o que você gosta realmente de fazer? Ah, é uma pergunta bem, bem difícil, assim, porque eu gosto de fazer várias coisas. Entre elas, assim, uma coisa que eu descobri, né, principalmente depois, assim, que eu comecei a trabalhar aqui na Casa da Mulher, foi o quanto que eu gosto de trabalhar com pessoas, sabe? O tanto que eu gosto de estar com pessoas, assim, ao meu redor, de conversar, de ajudar, de ser ajudada também, como eu fui muito aqui dentro. E eu gosto mais dessa área, assim, principalmente com os idosos, sabe? Eu gosto muito dessa relação de pessoa para pessoa. Você pensou em alguma outra coisa que você gostaria de fazer e ainda não fez? Profissionalmente? Profissionalmente. Não, acho que eu tenho, até então, até hoje, pra mim é bem definido, assim, o que eu gostaria de fazer. Que é isso que eu faço hoje. Você já poderia dizer que você se sente uma pessoa realizada ou ainda não? Profissionalmente, ainda faltam algumas coisas, como o estudo, sabe? Eu acho que é um complemento muito grande, assim, para a vida profissional, porque até então o que eu faço hoje, eu não terminei os estudos, né? Que a gente não pode que fala terminar com o ensino médio. Mas o que eu fiz até hoje foi sem um ensino superior. Então, sabe, profissionalmente eu tenho muita vontade de fazer uma formação na área que eu já tô, que é na área de relação com pessoas mesmo, na área da educação, que eu também dou aula no MOVA. E o que eu tenho vontade de acrescentar na minha vida profissional é um estudo mesmo, um complemento. E como você se acha nessas suas relações sociais, de todas as pessoas que estão em volta de você, do que você faz, o que você acha? Como assim? Como que você se relaciona, como você acha que você se relaciona com essas pessoas, o que você pensa? Sua forma de falar, de pensar, você fala que faltou alguma coisa, mas fica ainda em dúvida no que você coloca, assim. Mas o que você pensa dessas suas relações? Desculpa, Então, quando esse trabalho assim que eu faço, principalmente aqui depois da Casa da Mulher, que foi essa minha primeira experiência, sabe, de ter um trabalho e gostar dele. Foi porque eu acho que eu sempre fiz com muito amor, com muito mais do que uma coisa profissional. Ah, vou lá por causa de números, porque tem que fazer. Principalmente essa relação que eu tenho com as pessoas e na escola, quando eu dou aula, é uma coisa mais do que querer só fazer, é uma coisa que, sabe, eu quero pra mim, eu quero fazer de coração, porque se eu não fizer assim, eu não vou conseguir fazer. Então é uma coisa que eu tenho que muito me entregar, muito que sentir a pessoa pra fazer do jeito que eu acho que deve ser feito, assim. então, falando assim, mais um pouquinho de tudo que você já viveu, você pode falar alguma coisa? O que você pensa, assim, de tudo que você já viveu até este presente momento? Ah, hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz, muito realizada, sabe? Apesar de coisas que, como na vida de todas as pessoas, sempre tem alguma coisa triste, né, que acontece, uma coisa que deixa a gente mais chateada. Mas hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz, realizada, tanto na minha vida, sabe, pessoal, pelo filho maravilhoso que eu tenho, pela minha família, sabe, que eu amo muito, que está sempre comigo. E na minha vida profissional também, me sinto muito feliz, realizada, completa. Só falta algumas coisinhas que a gente vai, né, construindo ao longo da vida. E dentre essas coisinhas, o que você espera aí para os seus planos futuros? O que você imagina? Se ainda faz parte de algum sonho que você ainda não realizou? O que você pode falar sobre Ah, isso? uma das coisas é o estudo, estudar, fazer algum curso superior, técnico, eu não sei, ainda estou pensando, já tenho algumas ideias, mas não sei ainda o que eu quero, estou pesquisando ainda. Acho que casa própria é o sonho de todo mundo, isso também eu planejo, sabe? E ter saúde para o resto da vida, para cuidar do meu filho, para poder viver muito também, para poder conhecer muitas pessoas. Tenho meu plano, assim, sabe? Uma coisa que eu desejo muito fazer é viajar,
sabe? Eu tenho muito essa vontade, assim, eu tenho um espírito aventureiro de estrada, eu não posso ver ônibus de estrada que sabe, é uma coisa, uma relação que eu tenho muito forte. E de viver conhecendo pessoas e lugares e histórias, muitas histórias, adoro ouvir histórias de vidas das pessoas. E, muita vontade de fazer muita coisa, entre elas essas. Você já viajou bastante? Já fui para alguns lugares. Pode dizer. Acho poucos do que eu quero fazer, acho que ainda é pouco. No Brasil, o único lugar assim que eu já fui pra fora foi só pra Bolívia, que foi no ano passado, que foi a única viagem que eu fiz pra fora do Brasil, que a gente ficou 15 dias lá, a gente foi num grupo de amigos, a gente ficou lá alguns dias. Aí aqui no Brasil já fui pra Minas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, já fui para algumas cidades do interior de São Paulo, várias na verdade, aqui do interior já conheço bastante. Litoral de São Paulo já fui em vários lugares de São Paulo também, já fui para Paraná, para algumas cidades assim do sul mais próximo, mas ainda não fui para o Nordeste. Se eu fui quando eu era criança, se eu não me engano, que é um lugar que eu estou me planejando agora para ir no final do ano, passar alguns dias. E aí eu tenho muita vontade de ir para fora do Brasil, de conhecer lugares fora, assim, os nossos países vizinhos, né, Colômbia, Venezuela, que é os primeiros que eu quero ir, já tenho até um plano para isso, de descer e subir até o último país aqui, nosso vizinho. E de ir para outros lugares de fora também. Europa, tenho uma vontade muito grande de ir para lá, acho que é um lugar assim que tem histórias muito fortes, marcantes assim para me conhecer. Legal. Você fala das viagens assim com uma emoção muito, né, muito gostosa. Muita assim, vontade. Né? E o que você teve alguma coisa nesses lugares que você foi e que te marcou assim, que muito. vai ficar assim, você pode contar? Muito. Fora a aventura, quando eu falo da viagem, eu falo com emoção porque é uma necessidade física e psicológica que eu tenho. Tanto que hoje em dia, depois que eu me separei desse meu companheiro, ele tinha muito esse espírito, né, de sair viajando. Eu tenho uma necessidade de ir e eu não sei assim se é muita criancice minha, mas é uma necessidade que eu tenho de ir e não falar pra ninguém onde eu estou. Eu tenho essa necessidade de estar na estrada, de sentir a natureza, de sentir que eu tô sozinha com meu filho, porque sempre onde eu vou eu levo o Davi, não importa. Eu não tenho essa coisa de ir sozinha pra me divertir, eu só vou me divertir se o Davi estiver junto. E essa coisa que eu tenho, o que me marca muito nas viagens que eu faço é essa coisa, dessa sensação, estou sozinha no mundo com meu filho, e de conhecer pessoas e os lugares. Essa necessidade que eu tenho de sentir que eu estou num lugar que eu nunca estive, de sentir que eu passei por ali e fiz história, de sentir que eu conheci pessoas diferentes que fizeram parte da minha história naquele momento. Mas teve um fato assim marcante que você falou, isso eu vou levar, Nossa, guardar assim na minha memória, que você... Teve. Vou te contar de várias assim, é porque é muita história para contar. Mas a última assim que foi muito marcante, porque foi a mais recente, foi um lugar que eu fui com o Davi, que foi Paranapiacaba, que é super perto daqui, bem pertinho, não dá nem 2 horas de viagem. E a gente pegou uma trilha e a gente se perdeu. Eu e o Davi numa trilha, anoitecendo, e a gente se perdeu e foi chocante assim, porque a gente começou a andar de manhã. E durante essa trilha tinha várias entradas, esquerda, direita, e me indicaram que era sempre na maior trilha. E foi ali que a gente foi. E aí a comida acabou, a água acabou. E teve vários pontos assim marcantes nessa história. Não sei se começou a virar fantasia até na minha cabeça, né, que tem isso. Eu comecei a ficar preocupada. Eu tava com uma mochila imensa, com barraca, panela, fogão pendurado e a mochila nas costas, o Davi de um lado e eu já quase curvando, porque 40 quilos no começo da estrada, depois de 5 horas andando, virou 200 nas minhas costas. Aí, o primeiro ponto foi que tudo que eu tinha de alimento acabou nas 3 primeiras horas que eu tava com o Davi, porque a indicação é que a trilha era de 4 horas. E aí acabou a comida, acabou a água. Depois, a gente encontrou uma jaguatirica no meio do caminho,
que a gente ficou paralisado, porque a gente viu ela numa distância, ela estava em cima de uma árvore pegando um pássaro. A gente estava andando e a gente viu o movimento assim daquele pássaro, aquele monte de pássaro começou a voar. E um barulho de um animal selvagem. Aí a gente parou no meio da trilha, na hora que eu olhei, ela estava em cima de um galho de uma árvore. Aí eu olhei pro Davi, o Davi olhou pra mim, ele, mãe, a gente vai morrer. Aí eu, Davi, anda, depois corre. Eu não tinha perna, minha perna sumiu na hora, minha barriga estava gelada, a gente começou a andar. Quando a gente viu que saiu mais ou menos da vista, a gente começou a correr, mas a gente correu muito assim. Aí quando a gente viu que já estava bem distante, a gente sentou assim na trilha e a gente estava tão em choque que a gente não conseguia nem falar, nem chorar, nem rir, nem nada. A gente simplesmente sentou e ficou paralisado respirando. Aí quando a gente começou a andar, eu já estava entrando em desespero, eu não sabia se eu voltava, eu não sabia se eu continuava, eu não sabia mais em que ponto que eu estava, meu celular já não dava mais sinal. E aí eu comecei a escutar o barulho de água. E a gente estava com muita sede. Aí eu falei, filha, é uma cachoeira, vamos seguir o barulho da água, eu quero uma trilhazinha, que dava pra ver que o barulho vinha dali. Aí eu comecei a escutar vozes de muita gente falando. Aí o filho, achamos, acho que no final da cachoeira deve ter uma outra entrada por onde essas pessoas entraram, porque não tinha carro, não tinha nada. Mas eu escutei o barulho de muitas vozes e era muito real no meu ouvido. Barulho de água e voz, então eu imaginei, uma cachoeira com um monte de gente. Aí a gente desceu um barranco, descemos de bunda, deixei a mochila até lá em cima, porque não dava pra descer com a mochila. Desci desesperada, procurando gente, eu precisava ver gente, não queria mais ver mato na minha frente. E quando a gente desceu não tinha ninguém. A cachoeira estava vazia. Aí eu comecei a entrar em desespero, aí a gente voltou. Aí o Davi começou a chorar, que ele começou a ficar com medo, que começou a escurecer. Aí a gente começou a andar. E quando estava quase anoitecendo, apareceu um homem vindo assim atrás da gente. Ele estava andando super rápido, com uma mochila nas costas. Ele perguntou para onde a gente estava indo. E eu estava já com muito medo, né? Porque eu não sabia de onde apareceu aquele homem. Ele apareceu do nada. A gente estava andando há muito tempo e ele apareceu atrás da gente. Não foi nem vindo, foi vindo atrás da gente. Aí ele perguntou se a gente não queria ajuda, que ele poderia me ajudar a levar a mochila. Aí ele tinha água. Aí ele me ajudou e passou umas meia hora, a gente chegou no lugar que a gente queria chegar, que ele estava indo para o mesmo lugar que eu. Então foi a última, assim, que faz umas 3, 4 semanas que isso aconteceu. Foi a última viagem que a gente fez. Agora eu dei uma sossegada para me preparar para a próxima. Realmente uma história marcante, né? Legal, muito bom. E o que você pensa em fazer assim, alguma coisa, assim, você já falou um pouco, mas você fala muito no seu filho, assim, né? O que você gostaria de fazer exatamente com o seu filho? Você é muito presente com ele, né? Sim. E aí você já pensou assim, num plano, alguma coisa assim? Você fala muito docemente dele. Né? Então, o que eu penso assim, sabe, quando eu falo do Davi, é de ser uma pessoa muito especial, assim, pra ele, sabe? Porque pra mim ele já é, isso eu não tenho dúvidas. Mas, sabe, tudo que eu faço e tudo que eu penso, assim, em fazer com ele, não é só pra agradar ele, é que ele tenha um carinho, sabe? Que eu tenha essa importância na vida dele como uma pessoa que tá ali. Eu não sou só mãe, eu sou a companheira, sou amiga, sabe, dele. Então tudo que eu faço, eu sei que eu não vou ser, acho que nenhuma mãe consegue ser a mãe mais liberal do mundo, mas até pelo fato de eu ter tido ele muito cedo, acho que a gente cria essa relação, que a gente é muito mais próximos assim da idade. A gente tem 18 anos de diferença, sabe? Tem mães que são 30, 35 anos de diferença e nós temos, né, essa idade um pouco menor assim de diferença de idade. Então, quando eu penso assim nele, sabe, eu penso nisso, de passar pra ele esse carinho assim que eu tenho com ele, pra ele ter isso comigo assim também. Legal. E ele, o que ele passa pra você? Ele te fala alguma coisa? Fala. O Davi é cheio de declarações de amor, sabe? Ele escreve cartas pra mim, tudo que ele fala, ele conta pra mim, sabe? As coisas que ele fala as vontades que ele tem, e sempre eu tô inclusa, né, nesses sonhos, nessas vontades dele. Quando ele fala, igual ontem, na sexta-feira, na quinta-feira ele foi no passeio da escola.
Ele, mãe, eu gostei muito de ter ido, eu tenho que te levar lá, porque você vai se divertir. Então tudo que ele fala, tudo que ele faz, ele sempre fala em me incluir, ou que um dia vai me levar, né? Como se ele fosse mais adulto do que eu, vai me levar. Então, eu te perguntei da sua viagem, o que mais marcou. E na questão do Davi, o que ele te falou até hoje, assim, que te marcou? Que você acha que foi uma coisa assim que te emocionou muito e que você vai guardar isso assim? Lógico que mãe guarda tudo. Guarda tudo. Coloca, mas de repente sempre tem uma coisa que a gente... Ai, nossa, deixa eu lembrar. Ai, fora o eu te amo, que ele sempre fala. Ai, deixa eu ver. Tem uma coisa boba, assim, né? Vamos dizer que ele fala que vai morar comigo pra sempre. Fala da mim. Eu sei que um dia ele vai crescer e vai falar, não acredito que eu falei isso, né? Mas eu acho lindo, assim, essas coisinhas que ele fala, que vai morar comigo pra sempre. Ele fala que eu sou muito importante pra ele. Essas coisas. Mas mãe também acha que os filhos vão morar... Eu também acho. Eu faço de tudo pra ele pensar assim também. Tá bom, Gisele. Obrigada pela sua entrevista. Você pode dizer, antes da gente encerrar, o que você achou dessa entrevista? Eu gostei bastante. Além, né, que eu adoro falar. Mas é muito bom, assim, que a gente acaba lembrando, né, de coisas que já passou, de coisas que a gente tem vontade de fazer. Então dá uma recapitulada, assim, e dá ter vontade de pensar melhor nas coisas que a gente tem pra fazer, né? Porque a gente, às vezes, na vida, assim, a gente pode planejar muitas coisas, né? Mas talvez coisas que nunca se concluam, mas só de você ter a vida para poder planejar alguma coisa que você quer para você, né? E tudo que a gente planeja foram de coisas que vieram lá de trás e que vão se concretizando e porque a gente vai planejando elas. Então foi muito importante para mim, apesar da vergonha que eu estava no começo, acabei esquecendo, mas foi muito bom, foi muito gostoso ter feito. A gente quer te agradecer, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada mesmo pela sua entrevista. De nada. Obrigada por contar a sua história para nós. De nada, gente. Legal.